Univesp TV. Disciplina, Políticas Educacionais, Estrutura e Organização da Educação Básica. Tema da aula, revisão final. Professora Taitiane Carita Bonzanini. Olá, alunos! Chegamos ao final da disciplina Políticas Educacionais, Estrutura e Organização da Educação Básica. E na aula de hoje faremos uma revisão a respeito do que foi tratado no decorrer da disciplina, mas principalmente focalizando algumas questões que foram encaminhadas por vocês a respeito de dúvidas e também a respeito de como a legislação estrutura essa organização da educação. Então vamos a algumas questões que apareceram no decorrer da disciplina. Então, uma questão versava a respeito de como que nós podemos estruturar os estudos dessa disciplina que trata de leis, que trata de organização, que apresenta algumas datas relacionadas a essas leis. Então, é sempre importante, ao chegarmos no final da disciplina, revermos quais eram os objetivos de aprendizagem. Então, se vocês verificarem o material da disciplina, vocês vão encontrar que os objetivos focavam em entender a organização da educação brasileira a partir da legislação que organiza essa educação e como que isso se processa na prática, ou seja, como que a educação funciona atualmente no Brasil. Então, focalizando esses objetivos principais da disciplina, também é possível entender um pouquinho quais legislações são mais importantes nesse primeiro momento de conhecer e até mesmo de interpretar um pouquinho. Também veio uma dúvida a respeito dessa legislação. Então, é preciso decorar os artigos da LDB? É preciso decorar toda a legislação? Ou é mais importante eu desenvolver um senso crítico a respeito dessa legislação? As duas questões são importantes, né? Mas eu só desenvolvo um senso crítico a partir do momento que eu conheço algo. Então, é preciso conhecer como a educação brasileira está organizada, quais são as leis que regem essa educação, para então analisar criticamente essas questões, né? Eu trago, inclusive, dois parâmetros para a gente comparar um pouquinho a respeito da importância de se entender essa legislação, porque alguns alunos questionam, nossa, mas eu preciso decorar essa legislação ou esses artigos? Não é preciso decorar, mas é preciso conhecer e é preciso entender. No slide, o título Disciplina. Abaixo a pergunta: por que o professor precisa conhecer a legislação educacional? Abaixo, 3 ilustrações. A primeira é a capa da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. A segunda, de um conjunto de placas de trânsito. E, por último, a capa do Código de Trânsito Brasileiro, que possui uma placa amarela com o desenho de um homem segurando o braço de uma criança. Eles atravessam uma rua na faixa de pedestres. Logo abaixo, em letras pretas, senso crítico. Vejamos um exemplo, né? Se eu sou um trabalhador que tenho carteira assinada, eu preciso conhecer um pouquinho a respeito da CLT. Por quê? Porque eu vou entender quais são os meus deveres, eu vou entender quais são os meus direitos, qual jornada de trabalho eu devo cumprir, como que eu posso requerer esses direitos. Então, eu não vou decorar a CLT, mas eu preciso entender e preciso conhecer. Uma outra comparação que nós podemos fazer se relaciona ao Código Brasileiro de Trânsito, né? Quando eu começo a aprender a dirigir, né, é me apresentado um rol de informações. Então, são apresentadas as placas, né, de trânsito, são apresentadas as leis e, num primeiro momento, isso me parece um excesso de informações, por exemplo. Nossa, eu preciso decorar todas essas placas? Eu preciso decorar o Código Brasileiro de Trânsito? Não, mas eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso compreender. Por quê? Porque senão eu não vou conduzir corretamente o veículo, eu não vou estacionar corretamente, eu vou desrespeitar leis e eu posso levar uma multa. E com o passar do tempo, esses conhecimentos vão se tornando algo muito corriqueiro, muito comum do dia a dia. Então, enquanto professor, eu preciso conhecer quais são as leis que determinam quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, e então trabalhar de acordo com essa lei.
inclusive orientar os alunos com relação a isso, né? Então eu não vou decorar os artigos da LDB, mas eu preciso entender esses artigos. No slide do lado superior esquerdo, a seguinte ilustração. Uma professora branca de cabelos ruivos veste uma blusa azul turquesa e saia preta. Ela aponta para uma lousa que possui símbolos que representam a pessoa com deficiência visual, auditiva, intelectual, motora e o sinal da Libras. Mas aí me perguntaram também, né? São muitos os artigos que estão presentes na LDB. E como que eu posso atuar para compreender tudo isso e até mesmo para favorecer algumas questões que estão presentes na lei. Então, se nós recordarmos, em várias aulas nós conversamos a respeito dos deveres, né? É dever do Estado, é obrigação oferecer uma educação de qualidade. Então, nós conversamos sobre questões relacionadas à obrigatoriedade, nós conversamos a respeito da gratuidade do ensino, questões relacionadas ao acesso e à permanência do estudante na sala de aula e ainda o direito, né, de ensinar e de aprender e como que eu estruturo as aulas para ensinar, né, como que eu favoreço essa aprendizagem. Então, o professor trabalha diariamente com isso e o professor pode atuar esclarecendo essas questões, ensinando sobre isso, né? Fazendo cumprir o seu plano de trabalho, fazendo cumprir o projeto pedagógico da escola. Muitas vezes chega ao conhecimento do professor também que existem alunos em idade escolar que estão fora da escola, então o professor pode comunicar a direção do estabelecimento de ensino e a direção do estabelecimento de ensino pode comunicar conselhos tutelares, por exemplo. Então, o professor, ele atua na garantia desses direitos também, à medida do momento que o seu trabalho em sala de aula favorece questões que estão na LDB, que estão na legislação. No slide, o seguinte fluxograma. Em uma caixa de texto amarela, o título Políticas Públicas Educacionais. 4 setas vermelhas partem do título. A primeira indica leis, decretos e resoluções. A segunda, decisões governamentais. A terceira, planos, currículos, programas, diretrizes. E a quarta, educação. Abaixo do fluxograma, uma nova caixa de texto com a informação. Conselhos municipais, estaduais, nacionais. Participação nas decisões. Uma outra questão que também foi encaminhada diz respeito a toda essa organização. Então, quais leis, quais planos, né? O que o professor precisa focalizar mais, né? Em uma das aulas, nós conversamos sobre toda essa política, que ela envolve leis, decretos, resoluções, mas também decisões governamentais. Muitas vezes as leis não atendem todas as especificidades, e então é preciso criar planos, criar currículos, né? Nós estamos em plena discussão a respeito de uma base nacional comum curricular, e essa base nacional comum curricular, ela deve ser utilizada pelas escolas de todo o Brasil. Então, existem vários documentos que, no exercício da nossa profissão, nós precisamos conhecer e tentar colocar em prática, tá bom? Bom, e aí me veio também uma pergunta, né? Como que poderia estudar esse material, né? Qual seria a melhor forma de estudar esses planos, essas leis, né? Os currículos que são colocados. Então, a recomendação é que vocês tentem sempre entender a organização da educação brasileira. Então, nós temos uma lei, né, que determina como a organização da educação básica precisa ser firmada, né? Então, nós temos a educação básica, a educação dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, isso é muito importante, entender essa organização, entender que nós temos modalidades de ensino, como a educação de jovens e adultos, por exemplo, é uma modalidade, então isso é bastante importante. Entender quais são as funções do professor, né? Então, o que o professor deve fazer e o que é de responsabilidade, por exemplo, da unidade escolar, qual é a parceria com os pais, né? Então,
o dever de educar as crianças não é só da escola, também tem a responsabilidade dos pais, porque imagine, o professor ele conduz, por exemplo, uma reunião de pais, então é importante ele falar para os pais, qual é o dever no acompanhamento da tarefa dos filhos, por exemplo. Então, entender essa função do professor, quais são os seus deveres e os deveres de outros envolvidos também é importante. E entender um pouquinho a respeito do financiamento da educação brasileira. Inclusive, essas 3 questões que eu estou trazendo aqui são questões que costumam muito cair em concursos para professores, né? Então, hoje nós temos um fundo de manutenção da educação, que é o Fundeb. Então, hoje é importante nós conhecermos esse fundo, como que ele se organiza e como que ele financia a educação brasileira. Também vieram 3 perguntas relacionadas tanto à LDB como também ao Plano Nacional de Educação. E aqui eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção de vocês com relação a essas perguntas. Uma pergunta, eu até coloquei essas 2 perguntas exatamente como elas chegaram. Dizia o seguinte, a LDB é uma lei e o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, um plano. Sendo que a lei está na Constituição e o plano. Então, aqui tem uma pequena confusão que eu quero conversar com vocês. Na outra pergunta, essa confusão também se manteve. Olha, a LDB está na Constituição e não é possível mudar com decretos, só com votação, correto? Então, aqui novamente uma confusãozinha. E aí, uma pergunta que está relacionada à LDB e ao Plano Nacional, que mudanças na LDB ou Plano Nacional de Educação podem ocorrer? Como que elas podem ocorrer? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso, para que não fiquem dúvidas sobre essa questão. Nós temos que entender que a Constituição Federal é a principal lei do nosso país. E ela não traz especificidades de determinadas áreas. Essas especificidades, elas serão contempladas a partir de outras leis. É o caso, por exemplo, da LDB. Então, a LDB, ela não está na Constituição. Ela é uma lei específica para a educação. Assim como nós temos, por exemplo, o Código Penal, o Código de Trânsito, que eu acabei de mencionar, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque a Constituição, ela traz leis gerais sobre várias questões e depois nós temos leis específicas para cada área. A LDB é uma lei específica destinada à educação. Então, a LDB não está na Constituição. Ela é uma lei que é específica para a educação. Se nós buscarmos lá na Constituição, nós vamos encontrar artigos que falam da educação de uma forma mais geral. E depois, na LDB, nós vamos encontrar todas as especificações. Como que a educação está organizada, quais as incumbências da União, do Estado e dos municípios, qual que é a responsabilidade da escola, qual que é a responsabilidade do professor. Então, ela é específica. Porém, ela é uma lei que não abrange todas as questões relacionadas à educação. Ela é de 1996, por exemplo. Então, outras questões surgiram que então foram complementadas, às vezes por alguma resolução, às vezes por algum decreto e até mesmo pelos planos. E é aí que vem o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele veio para trazer algumas questões que não eram trazidas na LDB e ele foi aprovado a partir da Lei 13.005 de 2014. Por isso que nós dizemos, né, que o Plano Nacional de Educação, ele tem força de lei. Por quê? Porque ele foi aprovado a partir de uma nova lei. A professora desenha um círculo em volta do logotipo do Plano Nacional de Educação. Ele é composto pelas siglas PNE na cor azul claro. Do círculo, ela desenha uma seta apontando para o texto Lei nº 13.005 de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, e dá outras providências. Então, o plano, ele vem para complementar questões que a LDB não abarcava.
né? Então, nós não podemos dizer que a LDB está dentro da Constituição ou que o plano está dentro da LDB, mas eles têm uma mesma linha de condução, eles têm um eixo condutor. Eu não posso dizer uma coisa numa lei magna, que é a Constituição, e outra coisa diferente na LDB. Falam coisas semelhantes, porém, cada uma especificando um pouquinho mais as necessidades que vão surgindo, tá? Então, é aí que vem algumas confusõezinhas que eu falei para vocês naquela questão anterior. E aí, eu posso mudar uma lei? Eu posso mudar um plano, né? Existem algumas situações e existem formas de se promover alterações em leis. Imagine, uma lei de 1996. Se ela não passasse por atualizações, por modificações, ela chegaria nos dias atuais, né? Uma lei que talvez nem se aplicasse mais à prática. Então, sim, existem mudanças, existem formas de não só alterar, mas muitas vezes aprimorar algumas questões ou ainda atualizar, né? Como que isso pode acontecer? Somente em linhas gerais, porque esse não era tanto o foco da nossa disciplina. Então, é preciso uma votação na Câmara dos Deputados ou via Senado. Para se mudar uma lei, para se mudar a Constituição, convoca-se a Assembleia Constituinte, por exemplo, né? Mas nós temos ainda a possibilidade de leis complementares, então nós temos uma lei que vai complementar uma lei anterior, nós temos a possibilidade de decretos e também de medidas provisórias, né? No caso da medida provisória, como o próprio nome diz, ela é provisória, tá? Bom, eu recomendo para vocês que ficaram com essas dúvidas, né, de como que muda a lei, se eu posso mudar uma lei ou não, que é uma questão mais geral, eu recomendo que vocês consultem um site que é o politize.com.br. Ele tem algumas explicações bem detalhadas, bem didáticas a respeito da lei. No slide, exemplo retirado do site politize.com.br. Em um fundo amarelo, o título PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Na página do site, o texto. Objetivo: mudar algumas partes do texto constitucional sem precisar convocar uma nova Assembleia Constituinte. No lado direito, o desenho de uma folha de papel com o título Constituição. Abaixo, letras garrafais indicam emendado. No lado esquerdo, uma tesoura aberta e um canetão. Uma linha pontilhada conecta o objetivo com o próximo ícone. Quem pode apresentar? Primeiro, 1/3 dos deputados ou dos senadores. Segundo, presidente da República. Terceiro, mais da metade das assembleias legislativas das unidades federativas, sendo que em cada assembleia, mais da metade dos deputados deve votar a favor da proposta. No lado superior direito, uma nova página do site Politize com o título Como é aprovada? Uma linha pontilhada conecta o título com o primeiro passo, Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, CCJ. Uma seta indica o próximo passo, Comissão Temporária criada pela CCJ. Na terceira etapa, Plenária da Casa de Origem, quórum 3/5, 2 turnos. Uma seta indica o próximo passo, Plenária da Casa Revisora, quórum 3/5, 2 turnos. Uma nova seta indica alterações, com 2 opções. Na parte de cima, para a alternativa sim, uma linha pontilhada indica Casa Revisora. Na parte de baixo, para a alternativa não, uma linha pontilhada indica promulgação e publicação. Eu trago isso aqui como exemplo porque eu citei em uma das aulas a PEC do teto de gastos, que ela influenciou o financiamento da educação. Então, o que é uma PEC? Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional, né? Quando a gente fala de emenda, nós estamos fazendo uma emenda, como se diz popularmente, um remendo, né? Essa PEC, ela pode mudar algumas partes do texto da lei e ela pode ser proposta por deputados ou senadores, né, 1/3 dos deputados ou senadores, ou ainda pelo presidente da República, mas ela vai passar por um caminho de votação para ser colocada em prática. Então, existe sim formas de mudança da lei ou existe até mesmo formas de complementar uma lei quando isso mostra-se necessário. Mas vocês devem acompanhar que são discussões
intensas, né? Demora-se um tempo, porque passa por várias comissões para análise, depois para votação e assim por diante, né? Bom, perguntaram também quais foram as principais mudanças na LDB, né? Então, uma lei de 1996 até os dias atuais passou por muitas mudanças. O que é importante? A gente focalizar como a LDB está hoje. Só para exemplificar, né? Em 2003, houve a inclusão do artigo 26A e do artigo 79B, que fala sobre o ensino sobre a cultura e história afro-brasileiras e também a inclusão do Dia Nacional da Consciência Negra, o dia 20 de novembro. Então, até 2003, por exemplo, isso não aparecia na LDB. Então, foi uma alteração que apareceu na LDB. No slide, o título LDB, Alterações, nova versão 2018. Artigo 12, inciso 9. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Inciso 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Outras alterações, por exemplo, uma redação de 2013 que fala sobre a educação de ensino especializado para educação especial. Então, é uma redação nova que aparece a partir de 2013 e é uma redação que ela inclui algumas questões que não apareciam antes. Por exemplo, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, isso aparecia anteriormente, mas agora aparece transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Então, ela foi ampliada, essa redação. Então, várias modificações ocorreram na LDB para tentar abarcar todas as necessidades que surgiam. Também vieram questões a respeito da escola, religião e Estado laico, que é uma questão que ainda não aparece na LDB, pelo contrário, aparece a questão do ensino religioso ainda na LDB, então ainda carece de uma discussão ampla a respeito desse assunto. O projeto da escola cívico-militar, então esse projeto ele ainda está em estudo e também ele pode começar a funcionar primeiramente como um projeto. Perguntaram, pode? Sim, pode, porque se nós consultarmos a LDB, o ensino pode ser organizado de várias formas. Ah, mas todas as escolas precisam ser iguais? Não, não precisam ser iguais. Por que elas não precisam ser iguais? Porque a LDB também permite diferentes formas de organização das escolas. A questão do ensino domiciliar também está em discussão para uma regulamentação, ainda ele não está regulamentado. O ensino de 9 anos já é uma realidade, o que nós precisamos é abarcar todos os estudantes nesse ensino de 9 anos. E as responsabilidades da União, estados e municípios. Ah, mas é responsabilidade do município, mas eu ouvi uma discussão que está na Câmara de Deputados Federais. Por quê? Porque muitas vezes envolve um financiamento. Esse dinheiro vai ser destinado para essas questões. Então, apesar de não ser responsabilidade da União, isso é discutido até que se chega a uma proposta também para os municípios, né? Por que o Plano de Desenvolvimento da Educação não se efetivou? E quais seriam as implicações e consequências dos descumprimentos do Plano Nacional de Educação? Bom, no Brasil, né, as políticas educacionais elas podem mudar de acordo com o ministro da Educação, por exemplo, de acordo com o governo. Então, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que ele foi lançado em 2007, que tinha um prazo de 15 anos, ele sofreu com as mudanças políticas, com várias questões relacionadas ao financiamento da educação, e ele não possuía uma forma de avaliação desse conjunto de programas, que é uma das questões que os especialistas mais apontam como problemáticas. Então, como ele não possuía uma forma de controle efetivo, ele acabou não chegando ao seu final. O Plano Nacional de Educação, por sua vez, ele que foi instituído para cumprimento até 2024, por exemplo, ele vem sendo monitorado por alguns órgãos, como, por exemplo, observatórios, ministérios públicos, algumas equipes de algumas universidades que realizam pesquisas a respeito do Plano Nacional de Educação,
Porém, algumas das metas que deveriam ser cumpridas até o ano de 2016 ainda não foram cumpridas. No slide de título PNE, Plano Nacional de Educação, a professora circula os tópicos comissões, observatórios, Ministério da Educação e universidades. Mas no próprio plano não existem formas de punição, por exemplo. Então, como que nós podemos punir um estado ou um município ou até mesmo a União quando nós não temos formas de punição a respeito? Então, quem mais sofre com o descumprimento é a própria sociedade, né? Os especialistas apontam algumas questões principais para nós pensarmos. Poucos mecanismos de monitoramento, pouca clareza das divisões das atribuições, algumas metas que mesmo países que são bem desenvolvidos não conseguem cumprir, por exemplo, 100% de todos na escola é uma meta bastante difícil. E vem uma questão específica sobre a educação infantil, né? Dizendo, olha, a educação infantil é um direito, mas ela não é obrigatória. Se ela não é obrigatória, ela não será um direito, né? Nós precisamos entender um pouquinho a respeito disso. Nem tudo que é direito precisa ser obrigatório. A educação infantil é um exemplo disso. Por quê? Porque os pais podem optar por até os 4 anos conduzir a educação da criança somente nos lares. Eles podem optar por isso. Essa é uma opção para os pais. Por isso que a educação infantil, ela é um direito, mas ela não é obrigatória. E também nós temos que pensar politicamente a respeito desse assunto. Para ela se tornar obrigatória, nós teríamos que ter creches, né? Escolas de educação infantil para todas as crianças. E nós ainda não conseguimos alcançar essa questão. Então, politicamente, ainda se coloca enquanto direito, mas não se coloca como obrigatoriedade. Então, nem sempre o que é direito precisa ser obrigatório, tá bom? Então, essas foram as questões principais que vocês encaminharam. Eu espero que vocês tenham aproveitado a disciplina no decorrer dela e qualquer dúvida eu também estou à disposição. Até mais! Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos, Audiodescrição, Texto Larissa Tavares, Revisão Suelen Carneiro, Consultoria Lara Souto, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Paola Molinari.